Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net. Nós temos uma grande dificuldade de conseguir compreender a psicopatia no meio mais comum das pessoas, né? A gente vê muito isso nos filmes, na televisão, nas séries, mas a psicopatia é um assunto um pouco mais complexo e, na verdade, preocupante quando você pensa em estatística, porque se você for avaliar quantos psicopatas nós temos no nosso país hoje, e os estudos mostram que nós temos até 3% da população com transtorno de personalidade antissocial, que é o que mais comumente a gente chama de psicopatia. Então, se você considerar somente a capital de São Paulo, né, 10 milhões de habitantes, mais ou menos, não sei quanto está hoje, a gente teria pelo menos 300 mil psicopatas à solto por aí, só na capital. Então é um número bastante acentuado de pessoas com esse transtorno, causando prejuízo social, corrupção, golpes, além de muitas vezes mortes e destruição aí social, familiar, né? E qual que é esse perfil do psicopata? Olha, a gente tem uma constituição em que a pessoa, nós caracterizamos ela dentro de um transtorno de personalidade. O que isso significa? Significa que ela é uma pessoa que tem dificuldades em respeitar regras, né, em se estabelecer dentro de uma ordem previamente concebida pela sociedade. A questão é que o que diferencia, né, esse transtorno específico, porque nós temos vários transtornos de personalidade, a psicopatia é somente um, né? O que diferencia dos outros é a perversidade, né? O que diferencia dos outros transtornos é que qualquer outra patologia de doença de saúde mental em termos de personalidade, a gente consegue trabalhar com um tratamento medicamentoso ou até mesmo com a psicoterapia para auxiliar na correção de traços, atenuação de traços, mas na psicopatia isso não acontece. Isso porque a estrutura mental dessa pessoa, né, do psicopata, ela não está apta a aprender com a culpa. Ela não está apta a aprender, por exemplo, com uma prisão, com uma penalidade, tudo porque nós acreditamos, e cada vez mais vem se comprovando isso cientificamente, há uma disfunção cerebral importante, né, que a gente caracteriza como uma disfunção na região frontal, ou seja, mais da frente do nosso cérebro, da cabeça, né, e que é a que controla aí parte de todo o afeto. Então, essa ausência de afetividade dessas pessoas para com o outro faz com que eu viva só pelo meu próprio puro prazer e não aprenda com o meu erro, né? Eu continuarei replicando e fazendo os meus atos, né? Gerando até mesmo perversidade, porque eu não considero de fato o sofrimento do outro. E essas pessoas, elas estão em todos os círculos da sociedade, né? Estão Você pode ter todos os círculos. Um profissional muito bem sucedido que é psicopata e que vai praticar as suas maldades também nesse ambiente em que ele convive. Exatamente. A grande questão é que nós estamos percebendo cada vez mais que para uma pessoa chegar muitas vezes tão longe, ela acaba tendo que ter traços psicopáticos, né? Porque ela vai ter que passar por cima de muitas pessoas, ela vai ter que fazer muitas coisas que socialmente, convencionalmente, talvez não seja bem estabelecido. E o psicopata social, principalmente aquele que trabalha em grandes empresas, ele vai atuar bem dessa forma mesmo, como você falou. Ele vai entrando numa empresa, ele vai fazendo alianças, ele vai sendo muito polido, político com as coisas. Quando ele começa a ver que existem pessoas que ele precisa derrubar, ele vai armar estratégias para colocar características negativas nessa pessoa, para fazer a cabeça de outras pessoas. Então, veja, uma pessoa muito apta à manipulação, à sedução, e assim ele vai conseguindo ganhar espaço, né, para realmente chegar no topo. Ele vai atingindo o seu objetivo sem se preocupar com o que ele está fazendo, o que está causando de mal às outras pessoas, aos demais. Sem avaliar regras moral, né, isso para ele vai passar desapercebido, porque na verdade ele não se importa com isso, ele se importa em chegar e conseguir o que ele quer fazer, né, e dizer para ele mesmo, olha, como eu sou bom, eu consegui. Até onde a família tem influência?
isso também não é bem estabelecido, mas eu vou trazer para você aquilo que mais ou menos tem se entendido hoje, tá? Foi feito alguns estudos nos Estados Unidos com um número bem grande de crianças, eu não me recordo ao todo qual é o número certo, mas em torno de 7 mil adolescentes e crianças que foram estabelecidos... que tiveram uma infância estabelecida com pais agressores, né? Tentaram investigar também causas tipo abuso, seja ele negligência, seja ele uma característica de dificuldade no relacionamento entre pais e filhos, agressão e violência, né? O fato é que, ao se identificar essas crianças todas, percebeu-se que uma grande parte não desenvolvia, de fato, a psicopatia, mesmo tendo pais violentos, né? E aí, mas então, o que causa a psicopatia? Qual é a motivação? E então eles começaram a tentar ver se havia alguma causa genética por detrás disso, né? O que se evidenciou na prática? Então vamos lá. Primeiro ponto, foi visto que havia, né, nessas crianças que apresentavam posteriormente essa alteração de comportamento, uma disfunção cerebral, que hoje nos Estados Unidos já é feito como investigação prioritária para algumas profissões. Então, por exemplo, para você poder se tornar um piloto de avião, né? Para que depois você não seja o psicopata que vai jogar o avião nas torres gêmeas, né? O que eles investigam? Eles fazem esse exame que se chama PET scan de função cerebral e veem que a região frontal do cérebro é muito diminuída nesses pacientes, com uma disfunção, ou seja, muito pouco funcionante. E automaticamente já se entende que essa pessoa não é apta, por exemplo, a essa profissão. Então, há uma alteração neurológica e a questão era, será que essa alteração é pela criação, pelo convívio, pela forma, pela violência que foi essa criança submetida? E aí foi-se entendido que é preciso ter a violência, porque parte dessas crianças que foram submetidas em relação ao grupo controle que não foi e não teve agressão, né, era muito significativo, estatisticamente falando. Mas que não era suficiente somente dizer que era a criação ou a violência que tinham sido expostas. Então, eles começaram a tentar entender se havia algum tipo de alteração genética. E foi evidenciado uma mutação específica, no qual, então, hoje, né, vem se entendendo, veja, tudo isso é pesquisa, isso não está consolidado ainda, que para que a criança desenvolva a psicopatia, ela precisa ter essa exposição infantil e herdar também algumas alterações genéticas para desenvolver essa disfunção cerebral. É uma junção, então, de fatores. É uma junção de fatores. Isso significa que a criança que nasce com a predisposição genética irá desenvolver a psicopatia? Talvez não. Talvez a contenção do meio familiar consiga fazer com que essa expressão gênica não ocorra. Agora, uma criança que herdou geneticamente isso, provavelmente vai ter pais que já manifestam alguns traços disso. A chance dela vir desenvolver acaba sendo maior. Acaba sendo criada num meio que não é favorável também, não é? Exatamente, violento, pelos pais sem amor, já terem também a herdabilidade de alguns comportamentos, né? Então, essa junção de ter a condição genética associado com a exposição ambiental é o que provavelmente vai corroborar no desenvolvimento da psicopatia. Mas é importante que os pais estejam atentos, até para auxiliar essa criança no seu desenvolvimento? É fundamental, porque, como diz o ditado popular, é de pequenino que se torce o pepino, né? E quando essas características elas vão se tornando mais evidentes, quanto precocemente esses pais se alertarem disso, mais cedo a gente consegue colocar essa criança num desenvolvimento de um tratamento e auxílio aos pais nos cuidados dessa criança. Então, assim, como que eu começo a identificar esses traços em uma criança, né? Geralmente são crianças que começam já desde muito cedo a abusar de animais, né? Não tem nenhum pudor em fazer isso. São crianças que se identificam muito com a questão dos vilões das histórias. Então, assim, são crianças que fazem uma arte, mas que é uma arte isenta de um sofrimento, de uma punição que gera realmente culpa, né? Então eu vou dar um exemplo. A criança, por exemplo, viu que a mãe está com uma dificuldade financeira, né, em casa, a mãe então recebeu o salário, deixou o dinheiro em cima da mesa. E a criança de 5 ou 6 anos de idade, vendo aquilo, pega o dinheiro, esconde dentro do guarda-roupa
e deixa a mãe desesperada durante semanas, sem saber como vai pagar as contas, olhando tudo aquilo, vivenciando tudo aquilo. E não se importa com o sofrimento. E não se importa, tá? E aí essa mãe acaba descobrindo esse dinheiro depois, coloca essa filha contra a parede, por exemplo. Mas o que está acontecendo? Por que você fez isso? Não, mas que não fui eu, e você pressiona. Ela fala, né? Só que não muda. Né? Não gera nenhum tipo de mudança na atitude, não gera, de fato, culpa, a não ser a manipulação depois para ela sair do castigo, né? E esse é um fator interessante do psicopata. Como é que você consegue lidar com o psicopata? Manipulando ele pelo interesse, né? Quando ele tem um interesse, você consegue manipulá-lo através disso, através do interesse dele, aí você consegue muitas vezes algum tipo de controle sobre a sua condição. E aí, roubos, crimes, né? Você fala assim pra mim, todas as pessoas que vão presas, então, porque cometeram um crime, são psicopatas? Não. Provavelmente têm um transtorno de personalidade, mas não necessariamente são cruéis, né? Ao ponto de pensar somente no seu prazer e não levar em consideração nada da existência do outro. Até uma das questões que a gente colocou na entrevista do jornal foi a questão da população carcerária, né? Os estudos mostram no Brasil que provavelmente 20% da população carcerária é psicopata, 80% não. O que isso significa? Significa que são pessoas que erraram, cometeram crimes, talvez tiveram uma desestruturação da infância muito grande, mas que de fato tem uma condição de, com o encarceramento, talvez repensar nas condições do crime que cometeu, dos erros que cometeu, e com essa punição dizer, eu não quero mais isso para minha vida. Há um arrependimento. Há um arrependimento. O psicopata não se arrepende. Doutor, no caso de um político, temos aí casos de pessoas que se apropriam de recursos públicos em detrimento da população, muitas vezes sabendo que esse roubo, né, que esse desvio vai trazer sérios transtornos na área da saúde, na área da educação. A gente pode dizer que tem alguns psicopatas também no meio de tudo isso? Olha, para mim, claramente, não só digo como afirmo, provavelmente são, de fato, psicopatas, né? Toda essa falta de pudor com as coisas, a forma como são conduzidos os detalhes, as entranhas, os discursos, né? Eles se mostram para um país inteiro, né? Com uma cara deslavada, como se fosse normal, tranquilo, e que fosse uma coisa muito pequena o que foi feito diante de tamanho ato grotesco, né? De desvios e roubos e tantas pessoas que ficaram sem ter o que comer, sem recursos, sem desenvolvimento na sua região, com tudo isso que eles fizeram. Então, assim, a ausência de arrependimento, né? Fazer crimes bárbaros, dar a cara a tapa e se mostrar e ter orgulho disso e continuar ali, né? Se mostrando, para mim, só um psicopata consegue fazer isso. Minimamente, qualquer um de nós normal teria no mínimo vergonha de depois se mostrar a cara de tudo que está sendo comprovadamente colocado, né? Imagina a angústia, o sofrimento, sei lá, a depressão que seria saber se fosse, ainda que fosse uma mentira, né? O desespero, mas não, a gente vê no olhar deles que estão muito seguros e convictos de si, né? Tranquilos, levando a vida adiante, apesar de tudo. Susana von Richthofen, né? Matou o próprio pai, a própria mãe, por exemplo, né? E a mãe era psicóloga, então o pai era médico. Ambos sempre souberam dos traços de psicopatia da filha, tentaram levá-la, por exemplo, para os Estados Unidos fazer um intercâmbio lá, porque não estavam mais conseguindo administrar a situação. Ela voltou, e aí é um fator interessante, que isso não foi na entrevista, mas tem mais psicopata homem ou mulher? E eu coloco essa questão aqui dentro da Susana von Richthofen, né? A incidência é igual. Mas por que a gente vê mais psicopata homem que mulher na televisão? Porque geralmente não é a mulher que comete o crime. A mulher seduz o homem para cometer por ela. E foi o que a Susana von Richthofen fez. Ela se aproximou de traficantes, de pessoas que tinham um traço de transtorno de personalidade outro, né? Que adotaram o crime como uma possibilidade. No dia do crime, pelo que consta nos autos, né? Ela disse aos pais
que aceitava a condição dos pais, de que não iria mais namorar com aquele cara, né, que era o namorado dela, para eles ficarem muito tranquilos, que ela tinha entendido. Mas tudo era uma sedução, tudo era uma manipulação, né, para que os pais dormissem tranquilos naquela noite, que seria a última, derradeira e fatídica noite de suas vidas. Então, veja... Foi tudo planejado, foi tudo bem pensado. A crueldade, né, é o próprio pai e a própria mãe. E aí quando você olha para outros, né, na televisão, políticos mesmo, né, é a mesma crueldade, né, de fazer grandes promessas e, consequente a isso, comprar votos através da ignorância, da inocência das pessoas, né, usar isso tudo a seu favor para continuar desviando mais dinheiro, tudo pelo poder. Então, assim, para mim é quase inevitável não fazer a comparação do que vive o nosso país, repleto de psicopatas que chegam ao topo do poder, exatamente porque são psicopatas. Que tem esses traços. Por isso que é importante que os pais reconheçam, né, esse perfil e busquem ajuda para os seus filhos, a começar ali para zelar pela qualidade de vida da família, não é? E é por isso que eu digo também para as pessoas, observem em quem você vai votar, porque você pode estar colocando um psicopata no poder que vai destruir a sua vida depois, né? Dando poder ao psicopata. Dando poder ao psicopata. Com certeza.